2. A causa do sofrimento, olha só, isso é muito importante. Buda chamava de presta atenção, avidya. Sabe o que significa essa palavra avidya? Ignorância. Ou seja, o homem sofre porque é ignorante. Mas ignorante da verdadeira essência de nosso ser aqui na Terra e de nossa missão aqui na Terra. Por que ele sofre? Que no fundo ele está resgatando um karma, está isso, aqui tem uma série de coisas erradas que ele fez, de como ele agiu na vida, sem a espiritualidade, ele agiu de acordo com o extremismo materialista dele, com as conquistas materiais que ele queria ter. E nessas conquistas materiais ele andou pisando, matando, torturando, metralhando gente, para estar no poder. A Revolução Russa matou 40 milhões de pessoas. A Revolução Chinesa matou 60 milhões de pessoas para implantar o comunismo. Né? O cara está lá sentado no trono e no poder. É claro que tem um karma pesado depois para resgatar. É óbvio. Esse tipo de gente tem muito karma para resgatar. Essa ignorância é a burrice do ser humano materialista. Ele não tem consciência da sua natureza espiritual e da sua transcendência, que é o ser, a alma que habita esses corpos. Essa é a ignorância que o Buda estava falando. Não é a ignorância de matemática, física, geografia, nada disso. É essa ignorância. E 99% da humanidade vive nessa ignorância. 3. Só que Buda falou assim, o sofrimento pode ter um fim. Só eliminando a ignorância. E como se faz isso? Aí vem a 4ª nobre verdade. O caminho óptimo. Aqui o Buda dá 8 receitas de bolo para você conquistar, eliminar a ignorância, eliminar o sofrimento e iluminar e transcender. Simplesmente isso. Essa é o cerne de toda a doutrina budista. Quando ele estava no leito de morte dele, ele falou também. Não é leito de morte, Buda não ficou doente para morrer. Não sei se vocês sabem isso. Buda morreu com 85 anos, despedindo-se, ele falou, o negócio é o seguinte, disse para Ayada, é o último dia que eu vou ficar entre vocês. Vocês têm alguma pergunta para fazer para mim? O Ananda, né? Não, mestre, já está legal, vivemos 80 e tantos anos com você aí, né? Então tá bom. Então não tem nenhuma pergunta? Então tudo bem que eu vou deixar meu corpo. De vez. E ele foi, sentou embaixo da mesma árvore foi embora. Ele transcendeu a morte, mas tinha que morrer, no sentido, morrer entre aspas, né? Por isso que eu falo que todos os ETs que nos existem já estão mortos. Porque o ser humano aqui, ele entende a morte como fim. E nós entendemos a morte como um recomeço de uma nova jornada, de um novo caminho, que é necessário e inevitável para todos nós. Faz parte do projeto, tudo tem que morrer. A ciência nossa nunca vai descobrir como viver eternamente. E o dia que descobrir, você não vai querer. Porque o dia que na cidade intraterrena, ninguém morre. Os corpos projetados não ficam doentes, e se precisar dura 1000, 2000 anos. Mas nem o espírito em sã consciência consegue viver mais que 50 anos usando um treco daquele. Se manda aqui. Falo sério para vocês. Em Agartha. Cidades intraterrenas, na Era da Luz, que já está na Era da Luz, né? Faz tempo. Então, pessoal, a gente só pode conquistar esse Buda interior que está dentro de nós, tá? Saindo do caminho extremista,
basicamente vivendo meio a meio, não, inclusive, uma coisa muito... Jesus era muito budista, né? Nesse aspecto. Jesus estava andando no templo, lá perto do templo, e um dos discípulos, né, vem com uma moeda nova que César tinha cunhado, uma moeda de ouro, bonita, né, tal, polida. Olha, mestre, a nova moeda de César, né? Jesus olha e ele fala: vira essa moeda para mim. Tinha a cara do César, né? Que tem a cara e a coroa, né? Certo? Então tinha a cara do César. Ele falou assim: por que essa foto de César está nesta moeda? O discípulo olha: porque, né? Então, esta moeda tem a cara de César porque é de César. Então você deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse é o caminho do meio. Tudo que é do mundo material, é do mundo material. Vai ficar aí. Todas as conquistas materiais suas vão ficar aí. E as coisas de Deus, você tem que trabalhar harmoniosamente. Um dos maiores conquistadores da humanidade do passado antigo foi Alexandre o Grande. Tá? Alexandre o Grande, ele, na época dele, né, o rei da Macedônia lá, e ele era um dos grandes conquistadores, não conseguiu invadir a Índia. A Índia ele não conseguiu, teve um problema. E no meio dessa intentona ele ficou doente, ele ficou muito doente, né, e estava no leito de morte, né. E jovem, né, vê a idade que o Alexandre morreu aí para mim, procurando no celular. Ele morreu, eu acho que uns 50 e poucos anos, não foi mais do que isso, ou menos até. E ele era inteligentíssimo pra caramba em termos de guerra, estratégia militar, sabe, essa coisa toda. Né? Foi aluno de Aristóteles. Era todo mundo Diógenes, lembra que eu falei pra você que tinha o Diógenes pelado? 32 anos. Né? Então, e ele tinha uma fortuna, porque ele invadiu muito, mas roubou muito, saqueou muito, tudo país que ele invadia, a riqueza que vinha, né? Quando ele estava no leito de morte, ele chama o ministro de Estado dele lá, né? E faz 3 pedidos para esse ministro de Estado. Presta bem atenção. O homem mais rico do mundo e poderoso naquela época, como se fosse o Joe Biden. Ou o Putin, que se acha poderoso. Né? E fala assim: olha, no meu cortejo fúnebre, eu quero 3 coisas. Primeiro, só os médicos da corte devem carregar o meu caixão. Mas ninguém, só médico. O cara anotando. Outra coisa, todos os bens que eu conquistei, todo o ouro, tudo, eu quero que fique ao lado do meu caixão. Assim, voto para todo mundo ver. Terceiro pedido, eu quero exatamente que vocês me enterrem com as 2 mãos para fora, assim, aberta do caixão. Exatamente assim, aberta. O cara anotou. Mas, Alexandre, por que essas 3 coisas? Primeiro, eu quero que todo mundo do meu reino saiba que nem toda a minha riqueza, nem os melhores médicos que existem na minha corte deram jeito para a minha morte. Pode ir no Albert Einstein lá. Você vai morrer. Certo? Aí, segundo, eu quero que todas as pessoas entendam que tudo que eu conquistei, todos os ouros, riquezas, vai ficar aqui e não vou levar embora comigo. Vai ficar ao lado do meu caixão. E terceiro, eu quero que todos saibam que eu cheguei a esse mundo de mãos vazias e parto de mãos vazias.